E já está valendo. A tarifa de energia elétrica em Mato Grosso vai diminuir 1,38% com a devolução parcial dos tributos pagos a mais pelos consumidores. E é para falar sobre esse e outros assuntos, como o palanque aberto para os candidatos ao Senado na chapa de Mauro Mendes, que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia, o presidente estadual do Partido União Brasil, o senador Fábio Garcia. Boa tarde, senador, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Senador, de política a gente fala daqui a pouquinho. Vamos começar aí pela energia, né? Foi feita uma cobrança aí, vai ser devolvido, né, aos consumidores um valor superior a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Para que o consumidor entenda bem, vamos pegar aí um valor hipotético. Quem paga uma conta de R$300, o que é que vai acontecer com esse consumidor em termos de redução dessa conta? Vamos explicar primeiro para o consumidor o que trata o projeto de lei de nossa autoria que foi aprovado por unanimidade no Senado, unanimidade na Câmara e sancionado pelo presidente da República. Durante mais de 20 anos, os consumidores de energia, os cidadãos, foram obrigados a pagar dentro da sua conta de luz por um imposto indevido, a famosa bitributação, a cobrança de um imposto em cima de outro que é considerado absolutamente ilegal pelo Supremo Tribunal Federal. Porém, esse dinheiro, esse pagamento indevido nunca retornou para o consumidor de energia. Só aqui em Mato Grosso, os consumidores pagaram ao longo desses últimos 20 anos 1 bilhão 250 milhões de reais de impostos indevidos dentro da conta de luz. No país todo são mais de 60 bilhões. Mais de 60 bilhões de reais. O que aconteceu? Eles pagaram esse imposto, a distribuidora de energia, a empresa que entrega energia na nossa casa, aqui no Mato Grosso Energisa, pegou esse dinheiro e entregou para o fisco. O Supremo Tribunal Federal considerou, você não deveria ter pago esse dinheiro. E aí creditou as distribuidoras esse dinheiro, elas ficaram com esse crédito e não repassavam esse dinheiro de volta a quem pagou por esse dinheiro, que foi o consumidor. Então, até porque o dinheiro não é dela. O dinheiro não é dela, é do consumidor. É o consumidor que tirou o dinheiro do bolso para pagar esse imposto a mais. Então, o que a lei diz? Ela obriga, na verdade, as distribuidoras a devolverem esse dinheiro para o consumidor como forma de um abatimento na conta de luz. E o que aconteceu, então, ontem na Agência Nacional de Energia Elétrica? Ela começou a aplicar esse dinheiro após nós conseguirmos habilitar todo esse crédito junto à Receita Federal. Eu, pessoalmente, estive na Receita Federal, com a Superintendência da Receita Federal em Brasília, pedindo a habilitação desse crédito, desse dinheiro, para que a gente possa devolver. Então, foram habilitados 1 bilhão 254 milhões de reais e que serão devolvidos nos próximos 3 anos a todos os mato-grossenses. Ontem, a Agência Nacional de Energia Elétrica já começou a aplicar essa lei, né? Então, ela deu uma redução de 1,38% ontem e neste ano nós teremos uma redução de 4,71%. E a redução total será de 18,5% nos próximos 3 anos. Perfeito, senador. E então, ao longo de 3 anos, quase 20% os mato-grossenses terão de abatimento, né? E começa a partir deste mês. Começa a partir deste mês com essa nova redução, que a agência aplicou no dia de ontem, né? E começa a valer agora a partir do mês de agosto. Então a gente vai ao longo deste ano ter essa pequena redução. No ano que vem, que nós vamos ter o ano completo, a redução será maior, próxima de 6%. No outro ano, mais 6%. No outro ano, mais 6%, até a gente chegar no que a gente estima que é 18,5% de redução total na conta de luz de todos os mato-grossenses. E não haverá mais bitributação. A bitributação já está proibida legal, e já não está havendo. O problema é que esse dinheiro não estava sendo devolvido a quem pagou, que foi o consumidor de energia elétrica. E o que vou voltar à pergunta, o que o consumidor quer saber, o quanto é que isso vai reduzir na conta dele. Porque termos percentuais é uma coisa, né? Às vezes as pessoas têm dificuldades para fazer esse cálculo. Eu dei até um número aqui de R$300. Para quem paga essa conta hoje? Bom, em reais, o que é que vai significar isso? Por exemplo, para quem tem uma conta de R$300, o abatimento desse ano foi 5%, vai ser R$15 por mês. Então, essa conta sai de R$300 para R$285 este ano, né? Importante também frisar, a gente está num ano que a gente tem 12% de inflação
então essa conta vai diminuir além da inflação, né? Para baixo. Enquanto tudo empurra para cima, tudo empurra o custo para cima, a gente está conseguindo, na verdade, reduzir. E isso vai se acumulando ao longo de 3 anos. Então, se você pegar este dinheiro, somar tudo e multiplicar por 36 meses, isso dá uma bela de uma economia, principalmente para aqueles que mais precisam, que estão hoje com uma vida muito difícil, porque o custo de vida com a inflação tem aumentado muito, não só na conta de energia, mas para abastecer o carro, para o combustível, para fazer a compra do mês. E, portanto, não só baixar a conta de luz, mas também fazer justiça a quem foi obrigado a pagar por um imposto de forma indevida e não estava vendo esse dinheiro retornar para ele como forma de fazer justiça àqueles que pagaram o imposto indevidamente. Senador, falando de combustíveis, a outra PEC, né, da qual o senhor é relator em parte, em relação à diminuição do valor de biocombustíveis, né, que foi aprovada também e torna esses biocombustíveis renováveis mais competitivos e mais acessíveis para o consumidor. Queria que o senhor explicasse melhor na prática, né, que a gente faz questão de deixar bem claro aqui para quem está nos assistindo o impacto disso na vida da pessoa. Vamos lá. Na verdade, o que trata esse texto que a gente construiu no Senado? Eu tive a oportunidade de ser relator, é a PEC número 15, que já foi aprovada no Senado, na Câmara e promulgada pelo Congresso Nacional. Ela garante, na verdade, um imposto menor ao etanol comparável com a gasolina. Por quê? Por que isso é necessário? Porque para que o cidadão tenha a opção de abastecer com etanol, o etanol precisa estar pelo menos 30% mais barato na bomba que a gasolina, né? E quando a gente tinha, por exemplo, aqui no Mato Grosso, a gente tinha um imposto sobre a gasolina de 23% e um imposto sobre o etanol de aproximadamente 13%. A diferença era 10%, o imposto sobre o etanol era mais barato 10% do que a gasolina. Foi aprovado no Congresso Nacional uma lei que limita o imposto sobre qualquer combustível a 17%. Quando isso foi aprovado, a diferença de imposto sobre a gasolina e o etanol diminuiu de 10 para 5, para 4. E isso diminuiu, então, a diferença de preço na bomba entre o etanol e a gasolina. O que diz, então, o projeto? Olha, negativo. A gente precisa manter, no mínimo, aquela diferença tributária que existia antes dessa aprovação que reduz o imposto sobre a gasolina, de forma a garantir em todo o Brasil que o álcool tenha um ambiente para ser sempre mais barato que a gasolina. Isso, ao cidadão, permite que o preço do etanol seja mais barato em todo o Brasil, e nós, mato-grossenses, que somos um estado hoje exportador de etanol, porque temos aqui uma grande produção de etanol à base de cana-de-açúcar e à base de milho, garante também sobrevivência a essas indústrias, porque garante um mercado também fora do Mato Grosso para consumir esse etanol. Então, para o Mato Grosso é uma situação de ganha-ganha. Ganha o consumidor e ganha também as indústrias aqui instaladas. Senador, fala um pouquinho de política agora. O tema hoje que está sendo mais discutido é o palanque aberto. Por causa disso, todo mundo jogou lá as convenções para o último dia 5 de agosto. O governador Mauro Mendes, ele é simpático essa ideia aí do palanque aberto, né? Porque aí teria no palanque dele os candidatos ao Senado, o Wellington Fagundes, que vai à reeleição, a médica Natasha Cesarenko, do PSB, e o deputado federal Neri Geller. Vai vingar esse palanque aberto, mas aí não podia ter coligação com o PL de Wellington Fagundes. O presidente Bolsonaro vai concordar com isso? Primeiro, eu acho que a gente tem que esclarecer, porque esse termo, Lúcio, que estão usando palanque aberto, a legislação nem permite isso, né? O que a legislação hoje diz? É que só pode existir o seguinte: a mesma coligação para governo, ela deve se repetir para Senado. Se ela não se repetir, o que pode existir são candidaturas absolutamente independentes, né? E não coligadas, né? A não ser que exista uma coligação para governo e esses candidatos a Senado façam, na verdade, candidaturas absolutamente isoladas, sem nenhuma coligação para Senado. Né? Esses partidos, por exemplo, o PL com uma única candidatura sem coligar com nenhum partido para Senado. O PSB, só sua candidatura sem coligar com nenhum partido para Senado. E, no caso aí, o PP também sem coligar com nenhum partido. O PP já fechou a sua coligação com a famosa frentinha, né, que inclui lá o PT, o PV, PCdoB
Então, essa hipótese de palanque aberto com todo mundo, ela deixa de existir. Ela não é possível, porque a legislação não permite isso. Então, Nery Geller, que fechou com a federação liderada pelo PT de Lula, de jeito nenhum poderia estar neste palanque de candidatos, vamos dizer assim, não vou falar aberto, né? De candidatos independentes de Mauro Mendes. A legislação não permite. Até porque o governador fechou com o Bolsonaro. Isso. A legislação não permite. A legislação não permite isso. Portanto, então isso não passa de uma narrativa, senador. Isso criaram essa narrativa de palanque aberto, mas não é, porque palanque é quando você pode reunir todo mundo no seu palanque. Mas né? a médica Natasha Cesarenko caberia então nesse palanque? Depende. Somente se o PSB tiver somente ela de candidata a senadora sem nenhum partido coligado com o PSB para o Senado, e se o PL também aceitasse isso e tivesse somente o Hélito de candidato a senador sem nenhum partido coligado com ele a Senado. Só nessa hipótese a legislação permite. Portanto, precisa do aval do Hélito Fagundes. Não, de todo mundo. Portanto, a gente discute algo que, na verdade, a gente precisa primeiro entender a legislação. E a legislação coloca algumas limitações a essa questão, né? E a gente precisa discutir nas delimitações que a legislação permite. E essas discussões estão acontecendo, Lúcia. Vão acontecer até o dia 5, com certeza. Você sabe muito bem como é que é. Isso vai até o último dia, até os 45 do segundo tempo. Senador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço a todos vocês, mais uma vez, pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigada.